Oi meninas, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo diferente, né, dos que eu já posto aqui. Pra quem me segue lá no Instagram, se você não me segue, segue lá pra @SuzyJocastraCurso, tá? Vou deixar o link aí na descrição. Vim acompanhando um pouco da minha rotina. Então, assim, sabe que eu tava gravidinha, né? Tive bebê agora recente. É, e vim falar um pouquinho sobre o meu parto, relatar o meu parto. Que muita gente me perguntou, porque eu questionei, né? Falei lá no Instagram que tinha feito a laqueadura junto com a minha cesariana, pelo SUS. E muita gente com dúvida, perguntando como é que eu fiz. É, e lá vou estar postando como vai ser meu dia a dia com o bebê. Pra quem não sabe, ela tá aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. O que eu fui começar a gravar. Opa! Fui começar a gravar e ela acordou bem na hora. Então, como era o momento que dava. Pera aí. Gente, tive que parar porque ela mamando e assim engasgando e fez o número 2. Mas enfim, para esse vídeo não ficar longo, tá? Vou falar um pouquinho sobre como foi que eu fiz para conseguir a laqueadura. Não foi fácil, não vou dizer a você. Foi pelo SUS. E minha cesariana. É, Eu hoje, na data de hoje, dia de 12 de julho de 2022, estou com 22 semanas, tá certo? O que é que eu fiz? Quando eu estava com 2 meses de gestação, né? Eu procurei uma policlínica aqui perto para dar entrada no meu planejamento familiar. Por quê? Porque você tem que ter um planejamento familiar para poder ir fazer. Você não vai ter como chegar. Pode acontecer, pode. Até no dia que eu tava lá, tinha uma mãe que ela foi e conseguiu a ligação no dia, não fez planejamento, nada. Mas tem os quesitos o quê? Ela tinha uma cesariana e ela estava indo fazer. E ela não pôde ter o segundo filho dela. Ela não podia ter normal. Então ela falou com o médico disse que fazia porque a segunda já ia ser cesárea. No meu caso, Brenda foi a terceira cesárea minha. Então, assim, pela lei, não é que você não pode ter 4 filhos cesáreos. Pode. Porém, é, é mais perigoso, tá? Se 3 já é perigoso, é tanto que eu tive começo de hemorragia no parto. E demorou um pouquinho pra conter o sangue, essas coisas. Então, fica várias coisas. Tem a questão de romper o corte, dá uma hemorragia mais grave, questão da bexiga que tá baixa, um bocado de coisa que eu não sou médica, eu não sei explicar. Então, mas eu procurei planejamento familiar. O que é que acontece? O que é que diz o planejamento familiar? Você vai passar pela. é, Esqueci o nome da mulher agora. Mas você vai passar pelo psicóloga, vai passar pelo enfermeiro e assistente social, tá? Para pegar o documento assinado com os três. Se eu não me engano, o enfermeiro tem que assinar 2 médicos. O enfermeiro assinar um e o médico, que é o último, são 2 médicos que tem que assinar. Porém, qual é a regrinha que tem aí? A questão que tem aí. Se você tem 3 filhos, 4 filhos, 5, 6, 7, tudo normal, e você tá grávida, o que é que vai acontecer? Você vai ter que ter o bebê primeiro e depois eles vão agendar com você a laqueadura, porque não tem como fazer duas cirurgias no mesmo dia. Já no caso como o meu, que se chama gestante imperativa, como eu já tinha 2 cesáreas, então para mim se tornou mais fácil. E eu 34 anos, já 2 cesáreas, aí se torna mais fácil. Quando você faz o planejamento, eles diz logo, olha, não vou lhe dar certeza que você vai fazer a laqueadura no mesmo dia do parto. Por quê? Isso no meu caso, das 2 cesarianas. Porque possa ser que tenha médico que não queira fazer. Mas assim, se você. O que é que eu fiz? Aí passei os meses todinho. Só que eu passei a minha gestação muito nervosa, muito aperreada com algumas coisas pessoais. Então
E por eu ser muito ansiosa, fiquei agoniada com isso. O tempo foi passando, passando. Eu fiz planejamento em 2 lugares aqui perto, pra vocês terem ideia. No final da gestação eu fiquei com medo e fui fazer em outra, na Clínica da Mulher aqui no Varadouro, em Olinda, né? Aí fiz todos os planejamentos, tudinho, só que o tipo, Suzy, se você vai fazer a laqueadura, foi marcada a sua cesárea? Não, não foi marcada. Foi outra dor de cabeça. Você pegou o papel do planejamento, você vai ter que esperar. Isso eu tô falando na questão de 2 cesáreas, tá? O 3 cesáreas, alguma coisa assim, que vai ter a terceira ou a quarta. Aí você chega lá, sabe que vai ter a cesárea, mas para eles lhe internar, eles não marcam, não é marcado. Você tem que esperar entrar em trabalho de parto. O que é que eles consideram como entrar em trabalho de parto? Chegar no mínimo 3 centímetros de dilatação e as contrações aumentar. Se você chegar no SUS com esses 2 sintomas, já interna. Ou então chegar a 41 semanas. Se você chegar a 41 semanas sem dor, sem nada, você já vai direto fazer a cesariana, tá? Então assim, pra mim foi horrível essa questão, porque você fica, poxa, já vai ser cesárea, por que esperar fazer sentir dor, né? Então eu sei que eu fui várias vezes para o hospital. Então assim, eu aconselho, eu sei que é difícil, porque eu passei por isso, eu sei que é difícil. Mas tente se segurar, esperar entrar no trabalho de parto. Quando entrar no trabalho de parto, você tá com o documento, vai para a maternidade, chega lá, vão dar o toque. E se tiver com 3 a 4 de dilatação, eles já botam para fazer a cesariana. E na hora lá você já dá os papéis do planejamento, que eles também já colocam para fazer a laqueadura, tá? A questão do normal, como eu expliquei, vai ter que esperar passar 40, parece que é 60 dias depois do parto para poder marcar a laqueadura. Mas mesmo assim você já pode, vão dizer, Suzy, mas eu não estou grávida e estou querendo fazer a laqueadura pelo SUS. Seu histórico também vai contar. Se você tem vários normais, você já pode entrar no planejamento e quando eles chamarem, você vai lá e faz a laqueadura, tá? Vem a questão da idade também. Se você tiver pressão alta, essas coisas, tudo isso tudo conta, tá bom? Leva todos os documentos. Então procure uma policlínica mais próxima da sua casa para dar entrada no planejamento, tá? Porque se chegar lá de boca assim, eles não querem fazer. Só se tiver algum problema, como eu acabei de falar, e se tiver outras cesarianas. E esse conselho que eu dou, segura a ansiedade, eu sei que não é fácil. Eu tô falando isso, mas eu sei que não é fácil. Mas depois que passa, a gente vê que era para ter se segurado mais. Mas o psicológico tá muito abalado, né? A gente fica muito sensível. Mas como eu disse a vocês, procure um planejamento familiar, dê entrada. Se você é casado, mora com alguém e questionar lá isso, eles vão querer a assinatura do seu companheiro para fazer. Só faz se eles assinar. Então, se você não quiser que o seu companheiro assine, então diga que é solteira, só se for realmente casada no papel, tá bom? Então, foi esse relato. Tem muitas coisas, se eu for vai ficar um vídeo grande, mas eu queria falar um pouquinho sobre aquela que é dura, tá? Para as mamães que eu sei que tem um bocado. Tanto as que já ligou, ou tantas que tá grávida, e as que não tá grávida, mas quer ligar. Então, vem essa questão. Junta a idade, se você for muito nova, eles não vão ligar, tá? Mas mesmo assim, vá no planejamento. Se você for muito nova e tiver um filho, é muito difícil deles ligarem. Mas se você tiver 2 filhos cesáreo e entrar no planejamento, provavelmente eles ligam sim. Ou então você vai ter que ter outro filho para poder ligar. Mas é bom porque cada lugar é um lugar. Então vá numa policlínica, procure, diga, quero fazer o planejamento familiar e comece a fazer quanto antes, se você deseja fazer pelo SUS. Tá certo? Então esse foi meu relato. E sobre a questão do meu pós-parto, vou fazer só um resuminho aqui, gente. Como eu tenho 3 cesáreas, peraí, deixa eu levantar aqui a bebezinha, que tem muito cabelo.
Olha, como eu tenho essa é a minha terceira cesárea, eu senti que dói mais um pouco, tá? Incomoda mais a questão do resguardo. Me incomodou mais, tá me incomodando mais. Mas isso é normal por ser a terceira cesárea junto com a laqueadura, tá? Mas nada justifique você não fazer a laqueadura por causa disso, tá? Tá, mãe? Ó, e agora Brendinha tá aqui com esse tufão de cabelo.